Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Vamos prosseguir com o estudo de morfologia, finalizando o nosso bloco de verbos. Falaremos nesta aula sobre os tempos verbais. Os tempos verbais são presente, pretérito, também conhecido como passado, e futuro. Indicam quando ocorre a ação, estado ou fenômeno expressado pelo verbo. Em suma, o presente não só indica o momento atual, mas ações regulares ou situações permanentes, situações que sempre acontecem. Exemplos: tomo medicamentos. Nós temos aí uma situação que é uma constante, é uma afirmação. Estou aqui. Mais uma informação. Lá neva muito. Mais uma informação, algo que é corriqueiro, uma característica de determinado lugar. Pretérito. Indica momentos anteriores, decorridos ou acabados. Exemplos: eles fizeram mesmo isso, fizeram pretérito, passado, dá a ideia de que já foi uma situação vivenciada. Eu não acreditava no que meus olhos viam. A mesma coisa, acreditava. Percebam que o verbo dá a ideia de uma ação que já ocorreu. Trovejou a noite toda. Mais um verbo, o verbo trovejar, conjugado com a ideia de que foi algo que já aconteceu. Futuro. Indica acontecimentos que se realizarão. São acontecimentos que ainda não aconteceram. Exemplos: dormirei o dia todo se for preciso. Alguém está dizendo que dormirá. A pessoa não dormiu, então ainda não aconteceu. A pessoa não dorme neste momento, então também não está acontecendo. Ficarei aqui. Você sairá? Não, ficarei aqui. É uma informação sobre o estado de alguém futuramente. Olha, eu ficarei aqui. Futuro, ficarei. Ventará durante o dia. Percebam a diferença. Não ventou, não venta agora. Ventará. É aí futuro. Os tempos verbais, o presente, o pretérito e o futuro, se unem aos modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo. Mas eu não entendi muito bem o que é essa ideia de modo verbal. Pensem comigo. Enquanto os tempos verbais, eles mostram de acordo com a situação em que ocorre, se é algo que já aconteceu, que acontecerá, pensem bem. O modo, ele indica a forma, o intuito daquela ação. É uma certeza? É uma ordem? O que é? Para indicar a forma como ocorrem as ações. Essas ações foram dentro do campo da certeza, dentro do campo da ordem, dentro do campo da dúvida. E aí, não só as ações, como nós falamos, mas também os estados ou fenômenos expressados por esse verbo. O modo indicativo, ele expressa certezas. Exemplo: o aluno entendeu. O modo subjuntivo expressa desejos e possibilidades. Exemplo: tomara que o aluno entenda. Nós já falamos isso em aulas anteriores, né? Que o indicativo, ele expressa certezas, né? É uma certeza. Estou indicando uma certeza. O aluno entendeu. Mansuária é a professora. É uma certeza. Os alunos serão aprovados. São certezas. Agora, o subjuntivo, como nós já falamos também, ele mostra possibilidades, né? Ele expressa desejos, possibilidades, coisas que podem acontecer ou não. Exemplo: tomara que o aluno entenda. Se
ele, entender. Vejam que é uma possibilidade, é um desejo, não é um fato, não é uma ordem, ok? O modo imperativo, ele expressa ordens e pedidos. Eu falei para vocês lembrarem lá do imperador, né? Exemplo: por favor, entenda. Um outro exemplo, né? Eu falei com vocês também que o imperativo ele pode ser afirmativo ou pode ser imperativo negativo. Então, se eu disser para você assim: estude para passar no Enem, estou te dando uma dica, estou te dando aí uma ordem. Se eu te der uma ordem dentro do imperativo negativo, não procrastine, não deixe para estudar na última hora. Vejam que aí a gente tem um imperativo negativo. Eu trouxe aqui, para a melhor visualização, o verbo amar, indicado e conjugado nos 3 modos que foram falados aqui. Eu quero que vocês percebam que não é em todo modo que ele será conjugado em todos os tempos. Por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. No modo indicativo, os verbos eles serão conjugados no presente, no pretérito imperfeito, no pretérito perfeito, no pretérito mais que perfeito, no futuro do presente e no futuro do pretérito. Qual é a diferença entre essas conjugações? Primeira coisa, meu Deus, lá vem tabela de verbo. Não quero que ninguém decore, a ideia não é essa. A ideia é vocês entenderem o que está sendo expressado e que vocês reconheçam e utilizem quando e se for necessário. Presente é a ideia de que algo está acontecendo agora. Então, o meu verbo amar, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Percebam que presente, algo que acontece agora, a desinência, como nós já estudamos, é o am. O verbo amar, ele é um verbo regular, é um verbo, portanto, que tem o seu radical sendo aí repetido, que é o verbo com o radical am. No pretérito, nós temos 3 tipos, o imperfeito, o perfeito e o mais que perfeito. O pretérito imperfeito, ele diz respeito a algo que acontecia com frequência. É como se fosse uma rotina dentro desse passado. Eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Era algo que acontecia, tá, gente? O pretérito perfeito, a gente costuma chamar de pretérito raiz. É aquele pretérito perfeitinho, o pretérito mesmo, porque aconteceu e acabou. Eu amei, acabou. Tu amaste, acabou. Ele amou, acabou. Nós amamos, foi. Tá? Vós amastes, eles amaram. Então, a informação ela foi dada, o fato ele foi concretizado e acabou. O pretérito mais que perfeito, ele é um pretérito assim, que ele acontece depois de um outro fato já ter acontecido. Esse pretérito mais que perfeito, ele costuma ter uma forma também composta que é muito mais utilizada nos nossos dias, tá, gente? Essa forma aqui é a mais clássica, é a forma mais rebuscada, a forma culta. Porém, a gente costuma utilizar uma forma que é mais coloquial, que é a forma composta, tá bem? Então, eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amares, eles amaram. Como é essa forma? É o famoso eu tinha amado, tu tinhas amado, que a gente sempre utiliza, né? No nosso dia a dia, com certeza, a forma composta. No futuro do presente, a gente tem futuro do presente e futuro do pretérito, coisas que acontecerão. O futuro do presente também é o raiz. Eu amarei, estou dando certeza de que a coisa acontecerá. Amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, ele amarão. Ok. O futuro do pretérito
ele é aquele futuro que é o suspiro, né? Ah, eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amarias, eles amariam. Então eu quero que vocês pensem sempre assim. Modo indicativo, pensem na certeza de algo. Algo como se já fosse um fato. Algo que já tivesse acontecido mesmo. Aconteceu. Aconteceu ou deixou de acontecer. Uma coisa concreta. Existente. O modo subjuntivo, ele é um modo, como eu já falei com vocês, da incerteza ou o modo da dúvida. E nós temos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Presente, e é muito importante vocês pegarem esse macete aqui. Quando vocês precisarem distinguir aí entre os verbos, ó, antes do verbo, não vai vir que, sei, quando. A gente coloca assim para ilustrar, para ficar melhor a compreensão. Mesmo o verbo amar. Que eu ame, é um desejo, né? Que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Sem o que ficaria? Eu ame, tu ames. O pretérito imperfeito. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. O futuro é só futuro. A gente não tem nenhuma outra classificação. Futuro, futuro. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, veja que aqui se repete primeiro e terceiro. Quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Então, é uma possibilidade. Quando tal coisa acontecer. Por isso que a gente põe a dúvida aí. Diferente de amarei, amarás. Certo? E por último, nós temos o modo imperativo, que é o modo da ordem. Algo está sendo indicado, algo está sendo ordenado. O modo imperativo, como nós já falamos, ele pode ser afirmativo ou negativo. Mansu, por que não tem mesmo primeira pessoa? Meus chuchus, meus queridos alunos, meus discentes queridos, como que eu vou dar ordem a mim mesma? Só no campo das ideias, no campo retórico, né? Então pense. Ama tu. Ame você. Amemos nós. Nós amemos, né? Amemos. Oh, humanidade. Amai vós. Amem vocês. E o imperativo negativo, que é aquele, né? Para que se dê uma ordem contrária. Não ames tu. Não ame você. Não amemos nós. Não ameis vós. Não amem vocês. Uma coisa que é importante a gente falar é o seguinte. Eu tenho dúvida com a conjugação, com a flexão dos verbos. Meus queridos, a gente tem muito material sobre isso. Tá com dúvida? Dá uma olhada novamente nas nossas aulas. Volta, anota o que você achar mais relevante. Anota as dicas. Não deixa passar, mas não se prenda a decoreba. Aprenda. O mais importante é aprender. Aprender principalmente o que é uma conjugação, o que cada tempo verbal tem a agregar e como deve ser usado. E entender principalmente que o verbo não é esse bichinho aí de 7 cabeças que as pessoas costumam dizer. É uma classe muito importante, mas que tem muitas flexões, então deve ter uma atenção especial. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha sido útil e nos encontramos na próxima. Um beijo e até lá!